Olá! Estamos agora estudando as bem-aventuranças que encontramos em Mateus capítulo 5. Ontem falamos sobre os pobres de espírito, que na verdade você percebe que você não tem nada para oferecer e que você é totalmente dependente de Deus. No versículo de hoje, nós lemos a segunda bem-aventurança que você encontra em Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Eu sempre fiquei pensando, puxa vida, mas qual é o benefício de chorar? É porque, na verdade, o contexto deste versículo, ele não tem a ver com tristeza. Ele tem a ver com o mesmo ensinamento que Jesus falou sobre bem-aventurado aqueles que percebem que precisam de Deus. Você já chorou arrependido por um pecado que você cometeu? Você chorou por você ver que você está tão ligado ao pecado, aos seus vícios e aos problemas, que você não consegue se libertar deles? Você já chorou de arrependimento? Você já chorou porque você tentou fazer algo para Deus e não conseguiu? Você já chorou porque você percebeu que você precisa de Deus, porque sem Ele você não consegue vencer as dificuldades? Exatamente isso que Jesus está falando. Quando você percebe a sua dependência de Deus, quando você percebe que não tem nada que você pode fazer, você começa a ter uma ideia verdadeira das suas dificuldades. Você começa a ver que você é pequeno, que você gostaria de fazer grandes coisas, grandes obras, você gostaria de fazer muitas coisas, mas quando você menos imagina, o teu pecado te derruba. E você sabe que isso te impede muitas vezes de ser um servo de Deus. Então, quando você percebe que realmente você é incapaz de se levantar sozinho, você chora. Então Jesus ele fala, não se preocupa, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Ou seja, Jesus entende que você é fraco, mas ele diz, tudo bem, eu estou aqui e eu vou te ajudar. Você caiu, você se afastou, você pecou, você acha que não tem mais jeito? Não se preocupa, tem jeito, tem uma segunda chance, tem uma oportunidade. Para Deus, quando nós seres humanos percebemos as nossas dificuldades e as nossas fraquezas, Ele é capaz de estender a mão e ajudar. Por isso que Ele fala, bem-aventurados humildes de coração, porque você percebeu que você precisa de ajuda. E você ficou tão triste que você passa a chorar. Então Jesus fala, você percebeu a dificuldade? Você se sentiu totalmente magoado com essa situação e você chorou? Eu vou te consolar. Eu sei que nós vivemos hoje num tempo de uma doença, num tempo de uma Covid, num tempo de uma pandemia. E agora no Brasil estão todos fechados dentro de casa. Então a situação se torna mais ainda triste, mas Jesus não está falando disso. Jesus está falando que quando você olha a sua vida espiritual e você percebe que precisa de melhora, você percebe que você precisa de mudança, você percebe que você precisa de ajuda, e quando você ora e clama a Deus, Ele fala, você será consolado, você será ajudado. Lembra que um dos profetas, ele falou, quando ele orava, Jesus também foi lá interceder. E Jesus falou, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e orar, eu vou perdoá-lo. É exatamente isso que Jesus está falando aqui também, nessa segunda bem-aventurança. Você percebeu sua dificuldade? Você está triste com o seu pecado? Não se preocupe. Você já deu um grande passo em perceber a sua falta de capacidade em vencer o mal sozinho. E Jesus, ele está disposto a te vender para te ajudar e para você vencer a cada dardo inflamado do inimigo. Porque vocês têm que lembrar, Jesus, ele sempre está lutando por você, porque o nosso inimigo está sempre ao nosso derredor, tentando nos destruir. Então, você cai, você peca,
você se derruba e você olha do chão para Jesus e fala: dessa vez eu fui longe demais. Dessa vez não vai ter perdão. Dessa vez ele vai olhar para mim e vai falar: agora o seu último perdão foi dado. Mas isso não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é: perceba a sua fraqueza. Peça ajuda. E peça ajuda a Deus. Fale com Deus. Ore, clame, peça ajuda. Jesus está aqui para você, por você hoje. Na mensagem de hoje, lembre-se: bem-aventurados os que choram, arrependidos, magoados e dispostos a mudar, porque você será consolado.